sou um carioca apaixonado pelo que eu faço, apaixonado pela minha família, apaixonado pelo Flamengo, acho que eu posso falar isso. E essas coisas são coisas que ajudam a me definir, né? Apesar de ser um carioca, boa parte da minha vida foi passada em São Paulo e continua sendo passada em São Paulo. Eu fui para São Paulo, aliás, muito cedo, fui para Campinas com 1 ano de idade, quando meu pai, que trabalhava na IBM, foi transferido para Campinas. E fiquei em Campinas durante 8 anos, voltei para o Rio de Janeiro com 9 anos de idade. Voltei com todo o sotaque campineiro, com R puxado gostoso, mas algo que você perde rápido quando chega no Rio de Janeiro, com um R puxado de um outro jeito, né? E você ainda muito, muito pequeno. Eu lembro assim da primeira vez que eu tive contato com o segmento de comunicação, com propaganda em si. Eu acho que eu era muito novo, eu tinha uns 7 anos, eu ainda estava em Campinas, e um amiguinho apareceu com um pacote de Cheetos, aquele salgadinho da Elma Chips, né? E ele me ofereceu um, e eu comi um daqueles salgadinhos, e aquilo foi uma explosão de sabor dentro da minha casa, porque eu nunca, do meu corpo, desculpa, porque eu nunca tinha comido aquele negócio. Eu acho que talvez porque minha mãe tinha questões lá de saudabilidade, não sei, mas quando eu comi um, imediatamente eu queria comer outro. E nessa hora, o meu amiguinho não me deu outro. E eu fiquei só na vontade. Mas, imediatamente, eu fiz uma conexão com uma propaganda da época, ou com o slogan da Elma Chips na época, que era "É impossível comer um só". Então, eu acho que aquele foi o meu primeiro contato com publicidade assim. Foi a primeira vez que eu me conectei com uma marca, me conectei com um slogan. Mas aí, com 9 anos de idade, eu voltei para o Rio de Janeiro. Já comecei com o meu carioquês, já, né? Perdi já o sotaque de Campinas rapidamente. E a primeira coisa que eu pensei assim, que eu queria fazer da minha vida era jogar futebol, assim como outros milhões de moleques da minha idade, né? Eu queria jogar futebol, queria ser jogador de futebol. E eu joguei futebol de forma amadora durante muito tempo. Só que conforme o tempo vai passando, né? Até por uma orientação dos seus pais, você começa já a vislumbrar o teu futuro e entender realmente aquilo que é viável, aquilo, inclusive, que está sendo proporcionado para você, que você pode alcançar. E futebol tem uma coisa, você tem 2 formas de ser bem-sucedido, né? Ou você nasce com um talento absurdo e fora do normal, ou você tem um talento ok, um talento na exigência, e por acaso, ou por sorte, ou por competência, você estava no lugar certo, na hora certa. Bom, não aconteceu nenhuma coisa nem outra comigo. Então, eu já comecei a projetar a minha vida, como seria a minha carreira, e eu tinha uma coisa muito próxima de mim, porque eu tenho um irmão que sempre trabalhou com produção de audiovisual. E eu tinha 12 anos, ele 15 anos, e é um cara que eu tenho uma profunda admiração e que é uma referência para mim. Então, aquilo já me chamou a atenção. Ele produzindo coisas em audiovisuais, eu comecei a ajudar, ele começou a me ensinar. De repente, quando eu vi, eu já estava produzindo vídeo, já estava editando, já estava produzindo conteúdo, vamos chamar assim. A gente não chamava assim na época, mas já estava produzindo conteúdo e já estava ganhando dinheiro com aquilo, ainda muito jovem, adolescente, tal, ajudando o meu irmão. E conforme foi chegando a época de escolher a faculdade, apesar do meu pai ter uma vontade grande que eu fizesse engenharia, trabalhou na IBM e tal, mas ele nunca me forçou absolutamente a nada, ele só colocava a vontade dele, e eu escolhi a faculdade de comunicação, eu escolhi radialismo, porque eu queria estar próximo de produção audiovisual. Era isso que eu queria fazer da minha vida. Logo no início da faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos, filmando grupos na Disney, fazendo filmes turísticos. A gente filmava lá, vendia para os turistas brasileiros e tal. Eu voltei para o Brasil, fiquei 1 mês lá fazendo isso, e com esse know-how, foi meu primeiro contato com empreendedorismo. Porque junto com meus irmãos, eu tinha 18, 19 anos, junto com meus irmãos, a gente montou uma produtora para fazer um trabalho similar. E essa produtora funcionou durante 6 ou 7 anos, mas, sabe, desde o início, eu achava que o meu futuro não estava ali. E aquilo era uma passagem rápida, mas eu estava querendo fazer outras coisas, até que apareceu uma oportunidade na Brahma. E aí a Brahma ainda não era Ambev, eu estou falando aí de
94, 95, e para uma função na área de eventos. Na época, a Brahma fazia muitos eventos, o Brahma Beer Fest, o Camarote número 1, quem não lembra do Camarote número 1, quando ele era, de fato, produzido pela Brahma antes, com toda a categoria do Zé Vitor Oliva, né, que ainda tem o Camarote número 1 hoje. Então, a área de eventos, eu acho que ela foi muito importante na minha vida, porque ela me deu muita flexibilidade, jogo de cintura, capacidade de resolver as coisas num curto espaço de tempo, porque só quem trabalha com eventos sabe o quanto é importante ter essas características, né? E aí eu fui fazendo carreira dentro da Brahma, fui gerente de trade marketing regional, até fui gerente de vendas de Skol, responsável por uma revenda em Magé, outra revenda em Caxias. Fui fazendo a carreira até ser convidado para trabalhar na administração central, olha aí, São Paulo, de novo, na minha vida. Me mudei para São Paulo e fui cuidar de não alcoólicos e não carbonatados. Você imagina o que é cuidar de não alcoólicos e não carbonatados numa companhia cervejeira? Isso me deu muita força, me deu muita experiência também, ajudou a forjar o profissional que eu sou hoje, porque é claro que eu vivi muitas dificuldades ali, uma companhia onde cerveja é o core, não é o que a Ambev é hoje, né? Uma empresa estabelecida em diversas categorias de bebida, né? Naquela época ainda era uma companhia muito cervejeira, então eu tinha que matar um leão por dia ali para vender isotônico, para vender água, e fui fazendo a minha carreira dentro da Brahma, comecei a trabalhar com cerveja, como Miller, né? A Genuine Draft, na época, eu lembro, e depois, no final, eu era gerente da marca Brahma, super feliz lá com o que a gente estava fazendo e construindo, mas resolvi sair e fui trabalhar num segmento completamente diferente, numa categoria completamente diferente, papel, tissue, na Santer, né, com marcas como Personal, Snob. E no início, eu confesso que eu senti um certo arrependimento, porque eu fazia uma boa carreira na Brahma e o que me mexeu, de fato, para mudar não foi menos até pela vontade, mas muito por conta de algumas questões que aconteceram na Brahma. Alguns aborrecimentos que, quando eu olho para trás hoje, eu vejo que eram coisas absolutamente comuns de uma empresa, que todas as empresas têm. Mas naquela época, o pequeno André, mas não tão pequeno André assim, tomou uma decisão emocionado de sair da companhia. Agora, eu não vou reclamar da decisão, porque eu olho para a minha carreira, para tudo que eu construí, olhando para trás, e vejo que no final tudo deu certo. E a Santer, no final das contas, foi uma passagem super importante na minha vida, uma empresa muito gostosa de trabalhar, uma empresa que respeitava muitos funcionários, uma cultura completamente diferente, categoria diferente. Então, eu adorei a passagem que eu tive por lá. Mas aí não durou muito tempo a minha volta para a cerveja, né? O Júlio César Gomes Pedro, que tinha sido meu chefe já na Ambev, ele me convidou, ele já estava na Kaiser, e eu virei concorrente, ele me convidou para ir trabalhar com ele. Aliás, é um cara que talvez tenha sido uma das principais lideranças que eu tive ao longo da minha carreira, e eu fui trabalhar no marketing da Kaiser. Foi uma experiência incrível, porque a companhia estava se reinventando, ela estava começando tudo do zero, as marcas, inclusive, a Kaiser estava executando naquele momento um reposicionamento que era histórico, porque ela vinha com a mesma campanha, o mesmo posicionamento há uns 15, 20 anos já. E aí eu tive a experiência de trabalhar num projeto completamente novo e o melhor, um projeto que deu resultado, sabe? Porque muitas coisas que a gente faz na vida, a gente sabe que dá resultado, mas mensurar o resultado de uma maneira à prova de bala é sempre o mais difícil. E nesse caso específico, a marca Kaiser, ela teve... Ela assumiu a liderança em algumas praças importantes no Brasil, ela cresceu em muitas outras praças no Brasil, o equity da marca, medido pela Ipsos, aumentou significativamente. Então, é aquilo de resultado à prova de bala, né? Eu fiquei 2 anos na Kaiser e aí aconteceu uma virada na minha carreira. Eu fui convidado pela própria agência que me atendia, pela Bates, na época, que estava se transformando em Young & Rubicam, a ser diretor de atendimento lá, exatamente por conta dessa mudança que ia acontecer na empresa, que ela ia crescer. Na verdade, teve lá a fusão com a Young, absorveu a Bates, só que aqui no Brasil, diferente de outros lugares do mundo, a Bates era a agência número 1, pelo menos em volume de compra de mídia naquela época. Então, apesar do nome ter prevalecido Young & Rubicam, porque foi quem absorveu, a liderança da fusão foi feita pela Bates. Então, eu me tornei
publicitário nesse momento. E confesso a você que eu fiquei surpreso, porque quando você é cliente, você acha que você tem visibilidade de exatamente de tudo que acontece numa agência de propaganda. De tudo. Está dominado esse terreno. E não foi exatamente isso. Eu tive que dar um passo atrás, aprender muita coisa nova, tive que lidar com frustração, porque a vida inteira sendo cliente, você é aquele que toma a decisão, você é aquele que aperta o botão. Você, como um publicitário, você tem uma parcela, uma participação importante em influenciar na decisão, em tentar dirigir a decisão, como um conselheiro, como um consultor, né? Mas não é você que aperta o botão. Então, isso, no início, me trouxe uma certa frustração, do tipo, mas por que ele não está apertando o botão? Aperta o botão, vamos em frente. Mas ele não apertava, o cliente não apertava. Então, isso me trouxe uma pequena frustração que foi compensada muito rapidamente, porque tem uma coisa que a nossa profissão, são poucas profissões, e aí eu estou me referindo a publicitário, ou profissional de marketing, mas publicitário nesse caso, a nossa profissão nos oferece uma coisa que é formidável, que é fantástica, que é a possibilidade de você lidar com diversos produtos e diversas categorias, segmentos, tudo misturado ao mesmo tempo. Isso é fantástico, porque você pode, de manhã, estar numa reunião falando sobre automóvel, você sai da reunião, toma um café e já está falando de café, do mercado de café, depois você está falando sobre plano de saúde, depois você está falando sobre produtos financeiros, e você fecha o dia falando sobre preservativo, por exemplo. Então, isso é uma coisa que mais encanta assim na minha profissão. Então, eu fui para a Yang, fiquei 2 anos na Yang, muito felizes, até sair da Yang junto com toda uma turma de grandes profissionais na época, liderados pelo Silvio Matos, né? O Marcos Lacerda, o Mala, foi junto, o Pedro Cruz Lima, o Jairo Soares, a Laura Chiavone, um monte de gente bacana que trabalhava na Yang. A gente saiu e foi montar um projeto chamado Matos Grey, junto com a Grey, na época. Foi um projeto que tinha tudo para dar certo, mas eu diria que não deu tão certo assim, porque ele durou pouco. Foi pouco mais de 2 anos, aí depois as pessoas foram saindo, cada um procurando o seu rumo, mas eu não posso dizer que a minha carreira na Grey não funcionou, porque eu fiquei 7 anos na Grey. O projeto acabou, mas eu continuei na Grey, fui convidado para montar o escritório do Rio de Janeiro pela Grey, começar um negócio do zero, que é super animador. Depois também tive um papel executivo em São Paulo, acumulando com o meu papel de gestor de escritório do Rio de Janeiro. E essa trajetória na Grey acabou quando eu recebi um convite do Zé Henrique Borg e do Valdir Barbosa para me juntar a eles na Borg Lowe e montar o escritório da Borg Lowe no Rio de Janeiro. De novo, com o desafio de montar um escritório do zero a partir de uma conta no Rio de Janeiro. Apesar de ter sido uma coisa que eu já tinha feito antes, o friozinho na barriga veio de novo, porque é montar uma coisa do zero, é desenvolver algo, é colocar a tua visão de negócio, é começar desde o início. Isso traz muita... me deixa adrenalado, de verdade. Então, eu fui trabalhar com eles na Borg Lowe e depois de 2 anos eu fui convidado, e aí acho que foi uma grande honra na minha carreira, que me gerou muito aprendizado, a ser co-CEO da Mullen Lowe, que já tinha mudado de nome, então, Mullen Lowe, com o Zé Borg. Então, eu tenho isso, eu brinco com ele que eu tenho isso para colocar no meu currículo. Eu trabalhei 3 anos ali como CEO do lado dele e a gente teve uma convivência ótima, pude aprender muito já na posição de CEO. Depois o Zé resolveu fazer outras coisas da vida dele, ter uma vida mais light, mas ainda não 100% longe da publicidade, e eu segui por mais quase 3 anos ali como CEO, que é, de fato, aonde você aprende 100% de tudo que a profissão pode te oferecer, porque na gestão, como o número 1, você é obrigado a lidar com todas as mazelas e também com as felicidades, mas confesso que nessa posição são muito mais mazelas e problemas para resolver do que felicidades, mas foi algo muito importante na minha trajetória para me deixar mais forte ainda e mais experiente, para logo depois, o meu ciclo acabou em março,
último dia de fevereiro de 2021, e no primeiro dia de março eu já estava sentado a bordo da BTC Havas, aceitando o convite do e do Mala para me juntar a eles, primeiro como vice-presidente de negócios globais e agora como vice-presidente de negócios da agência, dividindo a função com uma outra profissional super gabaritada. E esse é o momento que eu me vejo hoje, nesse desafio de gerar novos negócios, de gerar negócios dentro dos nossos clientes, de fazer as coisas acontecerem dentro da agência. O marketing é algo fundamental na minha vida, não só pela minha carreira, mas eu acho que o que eu posso mais falar assim, que me traz mais orgulho, é ver como as coisas foram se movimentando ao longo, pelo menos, dos meus últimos 30 anos de carreira, né? Porque o marketing hoje ele é muito mais do que só vender produtos, ele se tornou algo com um papel muito mais importante dentro da sociedade, e eu tenho orgulho de dizer que eu vi isso acontecendo, né? Eu vi quando isso surgiu de uma maneira oportunista, porque as empresas entendiam que era bacana, que era legal, que devia ser feito, que toda marca devia ter um propósito, que toda marca devia deixar um legado para a sociedade, mas que era uma coisa meio artificial. E fui vendo como isso foi se transformando numa coisa legítima, como isso foi se transformando em algo real, de fato. E eu coloco a responsabilidade disso ter acontecido, de fato, nas novas gerações, nas pessoas que começaram a construir outras histórias e que trouxeram essas pautas como pautas muito importantes hoje na vida de uma marca, né? A gente falava muito antes o importante não é ser somente, mas precisa parecer, não tem aquela história, mas, de fato, a gente sabe que o importante é ser de verdade. Porque se você for de verdade, não tem jeito de você parecer que você é outra coisa. Então, o que eu mais destaco foi ver essa trajetória, foi ver essa movimentação até o que a gente tem hoje, né? Todas as marcas querendo construir um legado, todas as marcas querendo deixar algo positivo para a sociedade e toda uma geração preocupada com isso de uma forma legítima, não de uma forma artificial, como eu comecei a ver lá atrás, e agora eu vejo um cenário completamente diferente. Eu acho que não tem outra direção a não ser tecnologia e criatividade. Não vou colocar nenhuma nem outra na frente, embora a criatividade sempre vai ser o motor, mas tecnologia pode ser também algo que vai dar um boost importante para onde a gente precisa ir. Eu vi nos últimos anos alguns embates sobre tecnologia e criatividade, porque se a gente for olhar assim de maneira racional, são duas coisas que parecem que são diferentes, né? Porque tecnologia está falando de ciência, então é algo frio. Criatividade, nossa, precisa ser algo muito quente, está sempre quente criatividade. Criatividade não pode ser enquadrada, não pode ser colocada em caixinha, não pode ser enjaulada, a gente não pode dar limite para a criatividade. Então, durante algum tempo, eu vi embates e como se essas linhas estivessem andando cada uma de maneira paralela, sem uma querer aceitar a outra, porque a criatividade entendia que a tecnologia ia derrubar o lado intuitivo, muito importante, da coisa, e a tecnologia não aceitava, talvez, o lado intuitivo, porque as coisas precisavam ser absolutamente pragmáticas e dentro de uma metodologia. Nos últimos anos, eu já vejo essas duas linhas se encontrando com muito mais facilidade, né? Um entendimento de que só de mãos dadas que a gente vai conseguir construir uma publicidade forte. Imagina, há 25 anos atrás, quando eu era cliente, se eu não queria colocar uma campanha no ar e depois aferir exatamente qual o resultado dela, como a gente tem condição hoje, através de dados que estão disponíveis nas diversas ferramentas que a gente tem. Isso era o sonho dourado de todo mundo. O que eu, de vez em quando, penso sobre essa questão de tecnologia
e criatividade é que, e já falei isso com os meus filhos até, é que se a gente for pensar, no fundo, todos nós estamos procurando uma única coisa enquanto profissionais de marketing, que é estabelecer conexões emocionais entre as nossas marcas e os consumidores. É isso que a gente busca, esse é o goal, e sem dúvida, uma coisa pode ajudar a outra, né? Criatividade e tecnologia. Se a gente for pensar assim, há décadas e décadas atrás, qual era a única maneira assim que o consumidor tinha pelo lado dele de se conectar com uma marca? Ele precisava mandar uma carta diante de alguma coisa que ele viu, que ele gostou ou que ele não gostou. Ele escrevia uma carta e mandava para uma caixa postal, esperava sei lá quanto tempo para poder ter uma resposta, se ele estava reclamando, se ele estava elogiando, se ele estava sugerindo e tal. E assim funcionava. Depois, vários outros capítulos para melhorar a conexão entre empresas e consumidores. Um deles, obviamente, o saque, a central telefônica, que você ligava e podia ter uma resposta. Mas, ainda assim, uma relação muito individual, né, entre o consumidor e a empresa, uma coisa que ficava só ali entre eles, né? E aí é realmente enlouquecedor quando você pensa que hoje o consumidor tem um device na mão que, em segundos, ele pode se conectar com uma marca de uma maneira positiva ou negativa. Mais do que isso, ele pode mudar o rumo de uma marca. A gente viu aí agora, há pouco tempo, essa semana, inclusive, não vou citar aqui, mas de uma marca que teve que revisitar a sua forma de fazer um produto ou a sua forma de comunicar, porque o consumidor tem a arma na mão hoje, né? Ele consegue fazer com que uma marca tenha muito sucesso, ele consegue fazer com que uma marca perca o seu valor, dependente da quantidade ou do nível de engajamento que ele vai conseguir ter. Mas, para finalizar essa questão, tecnologia e criatividade sem preconceitos e de um lado e do outro. É isso que vai levar a gente a construir um marketing ainda mais criativo e ainda mais assertivo. Eu acho que todos nós, profissionais de marketing, a gente precisa agradecer muito a essa iniciativa da Abramark, através da liderança do Madia, que eu acho que é um dos grandes personagens da história da propaganda. E, através desse trabalho, a gente consegue perpetuar, a gente consegue deixar marcado, escrito na história. Afinal de contas, tem tantas histórias interessantes, né, do nosso mercado, tem tantos personagens incríveis do nosso mercado, e essa iniciativa de deixar esse registro, de cuidar do Hall da Fama, de cuidar da academia, de colocar a nossa profissão cada vez mais para cima, ela é louvável. Existem outros players importantes do nosso mercado que ajudaram a construir essa indústria, né? Eu vou citar aqui o Meia Mensagem e o Propimark como dois meios super importantes, através dos seus dirigentes, que também têm uma história incrível no nosso negócio. Eu acho que o Madia se junta a eles como mais um meio de valorizar a propaganda. Aqui eu estou falando especificamente dessas pessoas que têm essas iniciativas da Abramark, que engrandecem o nosso segmento e que preparam, inclusive, eu acho um material riquíssimo para as próximas gerações, né? Para que as próximas gerações possam se inspirar em pessoas que construíram o nosso negócio com tanto êxito. E aí eu só tenho palmas e agradecimentos à Abramark. Muito obrigado.